Boa noite. Vamos agora iniciar o estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje abordaremos o início do capítulo 5, Energia dos Chakras e Sexualidade. Vamos para um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraído do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 15, versículo 7. Alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Então, aqui Emmanuel fazendo comentário à passagem bíblica do Evangelho de João, onde Jesus diz a seus discípulos que eles, tudo o que pedissem em nome do Cristo, isso lhe seria facultado. Emmanuel aprofunda o nosso entendimento sobre esse ensino do Cristo nessa mensagem, dentre outras. E ele começa dizendo a nós o seguinte: olha, de fato, nós alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Emmanuel começa desse modo, nos chamando à reflexão o que de fato significa pedir em nome do Cristo, que não se trata apenas de uma expressão labial. Pedir em nome do Cristo significa estar com o espírito integrado profundamente nas leis divinas. E é justamente por esse aspecto que Emmanuel desenvolve esse texto dizendo: atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. A questão é que, enquanto ainda não tivermos trabalhado suficientemente a harmonia com as leis divinas, em grande parte das vezes nós pediremos, sem perceber que por trás das nossas rogativas está a predominância ególatra de desejos e vontades que, na verdade, iriam se chocar com os objetivos maiores das leis divinas. Atingir tal condição de pedir em nome do Cristo, Emmanuel nos diz: então, quanto quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. É porque, ao nos integrarmos profundamente com as leis divinas, com o Evangelho do Cristo, nós passamos então a integrar, através da nossa vontade, o exato objetivo e metas das leis divinas que, através de nós, estarão tendo por veículo ou por instrumento delineado e harmonizado com os objetivos da providência do Pai, o justo e o exato papel de sermos coparticipantes desta vontade. E é para ela que Emmanuel objetiva
nesse comentário, nos estimular a alcançar. É justo e ideal que nos esforcemos ao máximo para alinhar a vontade divina com a nossa vontade. Estar sensível a perceber em determinadas dificuldades e problemas necessidades de aprendizagem e de crescimento espiritual que não poderiam se efetivar se não fosse através do enfrentamento de determinadas provas ou dificuldades. É nesse sentido que devemos compreender a promessa do Cristo. Vamos então refletir um pouco sobre o capítulo 5 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, na temática Energia dos Chakras e Sexualidade. Hoje será a primeira parte de algumas reflexões que deverão continuar no nosso próximo encontro. As referências mais vastas sobre os chakras aparecem nas obras de André Luiz, que utiliza a expressão centros de força. Podemos encontrá-las nos livros Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino, Entre a Terra e o Céu. Então, não há referência ao termo chakras nas obras da codificação, nem mesmo no Livro dos Espíritos. Mas a partir das obras subsidiárias que desdobram a codificação, e nestas obras a série André Luiz tem um espaço destacado, trata do exato termo e significado dos chakras em diversas dessas obras. Também há muitas referências aos chakras ou centros de força nas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, assim como também algumas obras de Joana de Ângeles. Começamos aqui destacando esse embasamento doutrinário para esse termo chakras por uma razão importante. Hoje, não só pela tradição das doutrinas orientais, aonde a percepção e o entendimento sobre os chakras há muitos milênios é tratado, mas também pelo fato de que, pela importância do assunto desses centros de força que estão no nosso corpo espiritual, porque eles servem de elos de ligação na condensação de energias entre o plano espiritual e o plano físico em que nos encontramos, por se localizarem no nosso corpo intermediário, no perispírito. Prossigamos. Os chakras fazem parte do perispírito. Não são uma invenção esotérica de orientais místicos e desprovidos de bom senso, como muitos pensam. Estudá-los significa compreender a fisiologia do perispírito. Então aqui nós vamos percebendo a importância do estudo dos chakras, à luz da doutrina espírita. E nas obras que citamos de André Luiz e de outros espíritos,
o direcionamento de energias fluídicas através de passes voltadas para os centros de força, como sendo o ponto revitalizador para o equilíbrio físico, espiritual, é muito frequente. Eu me lembro aqui, por exemplo, no livro Missionários da Luz, do capítulo 19, Passes, quando, em mais de uma circunstância, André Luiz narra a intervenção da espiritualidade através dos passes focados nos chakras ou centros de força, como sendo o ponto no qual, acionada de forma equilibrada, um potencial energético, redundaria no equilíbrio e na saúde física. Então, não se pensa em chakras por serem visíveis ao olhar humano como algo esotérico, misterioso, não. É uma realidade tratada até de forma minuciosa nas obras espíritas por sua realidade incontestável. Pesquisas recentes acerca do funcionamento da acupuntura têm comprovado a existência dos chakras, dos meridianos e pontos de acupuntura, que são microchakras, ligados aos chakras principais por canais de energia. Então, diante do que hoje já se desenvolveu na medicina alternativa, como a homeopatia, aliás, como a acupuntura, é absolutamente comprovado a existência dos chakras, nos quais há direcionamentos nos chamados meridianos, com a colocação de agulhas para o despertamento de energias terapêuticas e de tratamento para diversos problemas de saúde. Alguns deles, inclusive, que só encontram alívio e cura através da medicina alternativa. Então, é isso. Prossigamos. As energias captadas pelos chakras estimulam no sistema nervoso endócrino a produção de secreções hormonais que geram o funcionamento dos órgãos no corpo físico. Então aqui vai sendo detalhado para nós como se dá a atuação dessas energias através dos chakras. Elas estão associadas ao estímulo tanto no sistema nervoso quanto no sistema endócrino, com a produção de secreções hormonais. Ou seja, há um acionamento para que as glândulas do nosso sistema endócrino produzam mais energias quando esses chakras são acionados. Como os chakras são condensadores de energia, a energia mental do espírito está intimamente ligada ao bom ou mau funcionamento, isto é, ao tipo de energia construtiva ou destrutiva mantida pelos pensamentos e sentimentos. Aqui o assunto vai ganhando uma profundidade
e responsabilidade também para todos nós, porque, como o texto diz, há uma atuação do nosso espírito através das energias mentais, através do pensamento, os quais podem patrocinar de forma benéfica ou maléfica a atuação desses centros de força. E nisso, o acionamento pelo nosso espírito de pensamentos e de sentimentos nos chamam a uma responsabilidade de esforço no equilíbrio e na qualificação dessas energias que dependem essencialmente de nós. Aqui lembrando que a energia mental, ela atua nos centros de força, como também, e sobretudo, impregnam e influenciam muito os líquidos aguosos, como o sangue. A chamada água fluidificada, que nas instituições espíritas são utilizadas em tratamentos, elas, justamente pelo fato de a água ser um elemento muito sensível às vibrações eletromagnéticas, elas se tornam um veículo no trabalho de equilíbrio fluídico e físico. E aqui o que eu quero chamar a atenção é porque a todo momento, através dos nossos hábitos mentais e sentimentos, nós estamos atuando, poderíamos até dizer, bombardeando o nosso sangue. E toda a estrutura, o corpo humano, mais de 70% é de água. Então não há dúvida desse papel muito importante dos nossos hábitos mentais e dos sentimentos que acionamos ao longo do dia. Quando cultuamos a invigilância, atuamos de forma subconsciente, criando inibição ou congestão das energias. Em consequência, os chakras funcionam de maneira desequilibrada. Vamos entender aqui com alguns detalhes esse texto. Quando cultuamos a invigilância, atuamos de forma subconsciente. A questão é essa. É de que o nosso subconsciente, que também às vezes é usado a terminologia inconsciente, é o campo vasto do nosso passado de experiências reencarnatórias. E nesse campo, a presença de condicionamentos, hábitos e vícios, aonde o desequilíbrio mental e emocional nosso deixou marcas profundas, quando esse subconsciente determina atitudes e ações nossas no presente, elas ocorrem por invigilância nossa, por falta de trabalho cuidadoso em termos de consciência ativa, de estarmos na condução racional do que a gente pensa, do que a gente faz, de forma a que o cultivo de ações no bem e em
energias mentais e emocionais equilibradas vão se dando de forma natural pela nossa atuação consciente e vigilante. Mas quando nós nos entregamos a determinados vícios, hábitos, atitudes irrefletidas e impensadas, nós provocamos, por consequência, desequilíbrio nas energias dos chakras. É por isso que nós somos tão advertidos do cuidado com a qualidade do material mental, psíquico que mantemos ao longo do dia. Porque eles vão estabelecer papel de influência, boa ou má, no equilíbrio das energias dos nossos chakras, facultando possibilidades de desequilíbrios ou doenças que mais cedo ou mais tarde poderão se manifestar, ou fortalecendo o nosso sistema imunológico e dificultando as aberturas de processos doentios em nosso corpo. Então, o que aqui fica bem claro é o seguinte: estar ao máximo consciente no que faz, no que sente, no que pensa, evitando mergulhos em ações automatistas ou condicionadas por instintos ou estímulos de desequilíbrio que minam, que terminam por minar o equilíbrio das energias do nosso chakras. É isso que o texto se refere. Por isso, a importância reiterada da advertência do Cristo sobre orar e vigiar. A hipoatividade e a hiperatividade dos chakras decorrem da identificação dos sentimentos egóicos negativos que mantemos. Já a sua atividade normal se deve à busca do desenvolvimento das virtudes essenciais vinculadas à espiritualidade. A hipoatividade é a baixa atividade dos chakras. A hiperatividade é uma atividade muito intensa, que também significa desequilíbrio nos focos energéticos dos chakras. E a causa delas é sentimentos egóicos negativos que estejamos a manter. Já, por outro lado, à medida que estamos buscando, conquistando virtudes, qualidades morais, equilíbrio emocional, vinculado aos objetivos espirituais que trouxemos para a presente encarnação, quando isso naturalmente vai se dando ao equilíbrio natural dos nossos chakras. É por isso, que vem sempre a lembrança daquela frase: mente sana em corpo são. Na verdade, a influência dos nossos hábitos mentais e dos nossos estados emocionais é muito grande. Quer para a saúde, quer para a doença. E o canal pelo qual isso se estabelece no nosso corpo são os centros de força.
Quando o segundo chakra está congestionado na hiperatividade, o indivíduo se apega ao prazer, ao sensualismo, no qual o indivíduo abusa do prazer sensual, buscando a qualquer custo, seja no sexualismo, na glutonaria, etc. Então, a obra Sexualidade e Saúde Espiritual trabalha os esclarecimentos a respeito dos chakras, utilizando a divisão dos 7 chakras principais. O primeiro, o chakra básico, chakra raiz. O segundo é o chakra também chamado umbilical. O segundo, é diretamente ligado às questões dos órgãos sexuais. E nele, quando há um congestionamento na hiperatividade, há uma ligação para que isso ocorra com o exagero do espírito no apego ao prazer, desde o prazer sensual ao prazer do desequilíbrio na alimentação, a glutonaria e outros tipos de prazeres associados ao corpo físico que têm vínculo com o segundo chakra. Aqui nós iniciamos destacando o segundo chakra, justamente por ele estar mais vinculado às energias do sexo. E a advertência que aqui é colocada é para a necessidade do equilíbrio nosso nessa área. O sentimento essencial responsável pelo equilíbrio desse chakra é a gratidão. É fundamental reconhecermos que somos criaturas criadas para a felicidade, para o bem, para o bom, para o belo. Assim saberemos amar e ser gratos. É pelo seguinte: o desequilíbrio das energias sexuais, que leva ao sexualismo, a prática sexual desequilibrada, há por trás dela todo um campo de egoísmo, há todo um desequilíbrio em termos dos reais objetivos da felicidade e do prazer associado ao equilíbrio das leis divinas. De tal forma que as pessoas que normalmente vivenciam esse desequilíbrio energético nelas, há por trás disso raízes de egoísmo e de ingratidão muito atuantes. Desde a utilização desequilibrada em prejuízo do próximo, na busca irresponsável do prazer sexual, há todo um encaminhamento profundamente desequilibrado, vinculando o espírito às energias congestionadas nesse chakra. E é por isso que nesse texto é chamado a atenção para o equilíbrio a partir da percepção da gratidão, de acalmarmos-nos, de percebermos que os objetivos maiores das leis divinas é a felicidade, o bem-estar de todos nós. E de que para isso se realize, não tem cabimento a corrida desenfreada
pela satisfação sexual desequilibrada. Como se o objetivo maior da vida fosse a utilização do sexo de forma egoísta e desequilibrada, aonde o resultado desse tipo de opção, como temos visto, é o desequilíbrio das energias dos chakras vinculados aos órgãos genitais, no caso, o segundo chakra. Então, na medida em que nós vamos nos permitindo absorver no conhecimento das leis divinas, na realidade da imortalidade da alma, dos objetivos maiores da existência, que há felicidade plena de todos os filhos de Deus, à medida que isso de fato estabelece raízes profundas em nós, vai sendo naturalmente suplantada os desequilíbrios na busca do prazer irresponsável, que na verdade apenas redunda no surgimento de doenças e desequilíbrios causadores de sofrimento à criatura humana. Aqui nós interrompemos o estudo dessa noite. Esse assunto prosseguirá no nosso próximo estudo. Lembramos a todos que no nosso canal no YouTube há os estudos anteriores desse livro. Esse estudo também estará lá disponibilizado. E, se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.